Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e nós estaremos dando continuidade ao assunto a respeito dos ciclos biogeoquímicos. Bom, e agora, para finalizar esse assunto, nós estaremos abordando o ciclo do enxofre. Bom pessoal, o enxofre ele tem umas características importantes. Primeiro é que ele possui grande capacidade de fazer ligações químicas. Ele é crucial para a síntese de proteínas. Ele possui três principais reservatórios, que são a atmosfera, biosfera e litosfera. Ele é altamente assimilado pelos produtores primários, ou seja, pelos fotossintetizadores e tudo mais. Ele é bem presente em leguminosas. As leguminosas elas possuem alto teor de enxofre. Então, repolho, por exemplo, tem alto teor de enxofre. As principais formas de enxofre que nós encontramos é o dióxido de enxofre, que é o SO2, o sulfeto de hidrogênio, que é o H2S, o dimetilsulfeto e o sulfato. E o problema que é mais enfatizado a respeito do enxofre seria a questão da chuva ácida, que nós iremos entender melhor o processo dela mais à frente. Bom, e agora adentrando mesmo no ciclo do enxofre. Então, primeiramente ele é iniciado com o enxofre elementar, ou seja, o S, que está insolúvel e está contido no solo e nas rochas. O enxofre elementar ele entra em contato com o oxigênio, que também está presente no solo, ou também pode estar presente na água, devido aos processos erosivos. Então, nisso, ele é convertido a íon sulfato, e ele se torna, assim, solúvel em água. Ou seja, portanto, ele pode ser absorvido pelos vegetais e também pelos micro-organismos do ambiente. Uma vez que ele é absorvido pelos vegetais, o enxofre ele pode ser utilizado como cofator em processos metabólicos ou em estruturas proteicas, compondo o esqueleto de alguns aminoácidos. Então, por exemplo, como até eu mencionei, o enxofre ele é muito importante para a síntese de proteínas, por exemplo. Os organismos consumidores, ou seja, os heterótrofos, eles podem absorver o enxofre quando eles se alimentam dos vegetais ou de outros animais. Quando todos eles morrem, tanto produtores quanto consumidores, o enxofre ele é reciclado e ele torna-se disponível novamente no ambiente, por meio dos organismos decompositores. Quando a gente leva em consideração o ciclo do enxofre mais na questão da atmosfera, nisso o ciclo ocorre quando o enxofre ele interage com o oxigênio, da mesma forma quando levamos em conta a biosfera, só que ele não forma sulfato, ele forma dióxido de enxofre, que é o SO2, ou o anidrito sulfúrico, que é o SO3. O enxofre ele também pode interagir com os íons de hidrogênio, formando também o gás sulfídrico, ou seja, o H2S, que ele é caracterizado pelo cheiro semelhante a ovo podre, que é muito mencionado isso, né? Do enxofre ter cheiro de ovo podre, não sei o quê. É por causa justamente do gás sulfídrico. Esses gases, eles consequentemente se estabelecem na atmosfera. E o gás sulfídrico, ele tem um tempo de vida muito curto, porque ele é convertido logo ao dióxido de enxofre. Quando entram em contato com as moléculas de água, os óxidos de enxofre, eles são precipitados novamente para o solo, na forma dos íons sulfato, e eles serão novamente absorvidos pelos vegetais e micro-organismos. Tem algumas bactérias, que são, no caso, as bactérias sulfurosas, ou de enxofre, que elas possuem a capacidade de converter o íon sulfato,
ou hidróxido de enxofre em enxofre elementar, que quando ele é excretado da célula, ele novamente pode ser armazenado pelas rochas e pelos vulcões. Então, pessoal, é basicamente esse o ciclo do enxofre. E nós vemos que todos os compartimentos vão se interagindo uns com os outros. E agora indo, finalmente, para os impactos antropogênicos do ciclo do enxofre, nós vemos principalmente a questão da chuva ácida. Uma coisa a ser ressaltada é que, como nós vimos, tem a formação do dióxido de enxofre na atmosfera. Quando o dióxido de enxofre ele está em uma alta quantidade na atmosfera, ele pode causar danos à vegetação e também à saúde humana, principalmente no sistema respiratório. Então, quando a gente tem uma qualidade de ar muito ruim, a gente respira esse dióxido de enxofre e com isso vai inflamando o sistema respiratório, provocando alguns sintomas desagradáveis como coriza, a irritação na garganta e também afeta o pulmão, só que de forma irreversível, o que é um grande problema nas emissões de combustíveis fósseis, que essa é a atividade humana que libera o enxofre, mas também nós temos fontes naturais, como por exemplo a emissão de vulcões, de erupções vulcânicas. E o dióxido de enxofre, ele reage com a água que está presente na atmosfera, lembrando do ciclo da água, que logo após que ela evapora, ela fica concentrada na atmosfera, e com isso, esse dióxido de enxofre reage com a água e forma o ácido sulfuroso, que é o H2SO3. O ácido sulfuroso, ele reage com a água oxigenada, que é formada também na atmosfera. A água oxigenada, ela é H2O2. Essa reação entre o ácido sulfuroso e a água oxigenada forma o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. E o ácido sulfúrico é o responsável pela diminuição do pH da chuva. Lembrando, pessoal, que a chuva, ela naturalmente tem um pH ácido. Só que o problema é quando há uma diminuição desse pH, que aí se forma a chuva ácida. E causa diversos danos à vegetação, aos animais, causa danos também em construções, em casas, até também em obras de arquitetura, em esculturas. Isso é muito comum, tem muitas imagens, por exemplo, na internet, sobre as consequências da chuva ácida, principalmente em esculturas. E mais uma vez ressaltando, o problema não é a acidez da chuva, porque a chuva ela é naturalmente ácida. O problema é quando há uma diminuição do pH pela intervenção humana. Assim como, por exemplo, a gente vê que o efeito estufa, ele é um efeito natural, mas o problema é quando ele está sendo agravado pelos gases estufas, pela alta concentração dos gases estufas emitidos pelas atividades humanas. Então, pessoal, nós finalizamos o estudo a respeito dos ciclos biogeoquímicos. Eu espero que essa parte do ciclo do enxofre esteja bem clara para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu espero que tenha ficado claro esse conteúdo a vocês. E até uma próxima e obrigada pela atenção. Valeu, pessoal!